Livro dos Monstros, episódio de hoje, de babuíno até centopeia gigante. Regras do D&D 5e. Uma produção RPG Next. Então, dando continuidade naquelas descrições apenas de blocos de estatísticas, apenas não, principalmente, porque de vez em quando tem uma pequena descrição de algum tipo de criatura diferente aqui, né? Mas vamos lá, voltando aqui então à letra B em babuíno. Ele é uma besta pequena e, como todas as outras criaturas naturais, ou pelo menos quase todas, tem o alinhamento ou a tendência imparcial, ou unaligned, sem alinhamento. Classe de armadura do babuíno 12, pontos de vida 3, um macaquinho, né? Deslocamento 9 metros, escalada também de 9 metros. O que chama a atenção é a destreza dele, que é 14, porque a força é abaixo da média, 8. Inteligência também tem 4. É um animal, não que o ser humano não seja um animal, mas um animal que tem inteligência não igual a de ser humano. Sabedoria 12, e o resto é Constituição 11, Carisma 6, né, abaixo da média. Bom, não tem idiomas, seu nível de desafio é 0, mas concede 10 XP. E por que ele concede esse 10 XP? Porque ele tem alguma forma, né, de matar alguém através de uma ação, matar um personagem através de uma ação, que é a mordida. Mas antes de eu chegar nessa ação, ele tem um traço. O traço se chama Táticas de Matilha. O babuíno tem vantagem nas jogadas de ataque contra uma criatura se pelo menos um dos aliados do babuíno estiver adjacente da criatura, 1,5 m ou 5 pés, e não estiver incapacitado. Então, se tiver pelo menos 2 babuínos em cima de uma criatura só, ele ataca com vantagem. 2 babuínos contando com ele. E aí ele vai fazer o quê? Morder. É um ataque corpo a corpo com arma, mais 1 para atingir. O alvo tem que estar adjacente a ele, se acertar, causar 1 de dano. Ou você rola 1d4 e subtrai 1. Então vai causar no mínimo de 1 a 3, né? E o dano é perfurante porque os deitinhos perfuram. A próxima criatura já fica mais interessante. É a baleia assassina, que é a baleia orca, né? Ela é uma besta enorme, também imparcial. Classe armadura 12, uma armadura natural. A diferença do babuíno é que ele tinha a destreza para ajudar ele na defesa, né? Na esquiva. Já a baleia assassina não tem essa destreza acima de 10. Então ela não tem bônus. Então essa armadura de 12 vem da pele dela, né? Ela tem 90 pontos de vida, bastante, hein? Deslocamento 0 metro, que é na terra, não vai andar, mas na água, nadando, 18 metros. Legal. Sua força é de 19, bem forte. Destreza 10, como eu havia dito, né? Não tem nenhum bônus ali na classe armadura. Constituição 13, inteligência 3, sabedoria 12 e carisma 7. Então, sempre segue essa sequência, né? A sabedoria dos animais é mais alta, que eu vejo como sendo um instinto do animal. Inteligência bem baixa e carisma baixo, né? Não tão baixo assim, mas baixo. Perícias, percepção mais 3, ok. Talvez ela use para caçar, né? E aí ela tem percepção às cegas de 36 metros, nos sentidos. Não tem nenhum idioma, nível de desafio 3, 700 pontos de experiência. E aí ela tem alguns traços legais aqui, ó. Audição aguçada, a baleia tem vantagem em testes de sabedoria relacionados à percepção. Quando está usando audição, ecolocalização, enquanto não puder ouvir, a baleia perderá a percepção às cegas. Então ela usa a audição para poder ativar essa percepção às cegas. E prender a respiração. A baleia consegue prender sua respiração por 30 minutos. Claro, né? Legal. E aí o que ela faz como ação? A mordida, óbvio, né? É um ataque corpo a corpo com arma, mais 6 para atingir o alcance adjacente, 1,5 m, um alvo. Se acertar, claro, né? Uma baleia mordendo, 5d6 mais 4 ou 21 de dano perfurante. Caraca, bem forte. Na sequência vem um bicho diferente, né? Um bicho de fantasia, o besouro de fogo gigante. Não é o fogo que é grande, é o besouro, tá? Besouro de fogo gigante. Tem uma pequena descrição dele aqui, ó. Um besouro de fogo gigante é uma criatura noturna que adquiriu esse nome por ter um par de glândulas brilhantes que emitem luz. Mineradores e aventureiros apreciam essas criaturas, pois as glândulas de um besouro de fogo gigante continuam a emitir luz por 1d6 dias após o besouro morrer. Caramba! Os besouros de fogo gigante são mais comumente encontrados no subsolo e em florestas escuras. E aí tem uma ilustração no livro, você tem que imaginar um besouro grande, e embaixo dele da cabeça
onde conecta com o tronco dele, tem umas coisas amareladas e avermelhadas para representar essa glândula de fogo dele. Apesar dele ser chamado gigante, o tamanho dele é pequeno, mas lembrando que pequeno é tipo um halfling, né? O espaço que um halfling ocupa ou alcança, um gnomo, esse tipo de coisa. Ou um cachorro grande, que também seria uma besta pequena. Alinhamento ou tendência imparcial. Classe armadura 13 é uma armadura natural, né? Cascudo. Pontos de vida 4, só 4, fraquinho. Deslocamento 9 metros. Nos atributos físicos e mentais, força 8, fraco, destreza 10, na média de um ser humano, constituição 12, a inteligência 1. Caramba, bem burrão, né? É um inseto, né? Ainda é considerado um inseto. Sabedoria 7 e carisma 3. Então, apesar de ter uma sabedoria mais alta do que os outros atributos mentais, ainda está abaixo da média de um ser humano, que é 7. Sentidos: percepção às cegas de 9 metros, percepção passiva de 8, não tem nenhum idioma. Nível de desafio 0, mas concede 10 XP se for derrotado, morto, esse tipo de coisa. Ele tem um traço chamado iluminação, óbvio. O besouro emite luz plena num raio de 3 metros e penumbra por mais 3 metros. E aí ele usa a mordida como ação, que é um ataque corpo a corpo com arma, mais 1 para atingir. Alcance adjacente, um alvo. Se acertar, causa 2 ou 1d6 menos 1 de dano cortante. Ou seja, essa glândula que ele tem ali não é usado para atacar. Então só serve como iluminação. Bico de machado. Tá aí uma outra criatura fantástica, né? É uma besta grande, imparcial. Classe armadura 11, pontos de vida 19, deslocamento 15. Então, o bicho corre aqui. Talvez será uma ave, porque tem nome de bico, né? Bico de machado, uma ave com bico de machado. Eu vou aproveitar aqui para a descrição dele, ó. Que tem um pequeno texto porque é uma criatura que não existe, né? Um bico de machado é uma ave, né? Acertei, né? Bico. Alta e incapaz de voar, com poderosas pernas e um pesado bico curvado. Eu lembrei agora de avestruz, né? Que é um bicho alto que tem as pernas poderosas também. Ele tem a desagradável disposição de atacar qualquer criatura desconhecida que passe muito próximo dele. E o avestruz também faz isso. Legal. Então, voltando. Então, se justifica esse deslocamento rápido de 15 metros, porque o bicho corre bastante. Tem força 14. Imagino eu que ele seja usado para transportar gente ou criaturas, como se fosse uma montaria. Se eu não me engano agora, na aventura Storm King's Thunder, tem uma invasão a alguma cidade lá da aventura com orcs montando bico de machado. Então ele tem a força 14, acho que para carregar, né? Para suportar isso. Destreza 12, constituição 12, inteligência 2, sabedoria 10 e carisma 5. Ele é nível de desafio 1/4, 50 de XP. Aí ele dá a bicada como ação, que é um ataque corpo a corpo com arma, mais 4 para atingir. Um alvo adjacente, se acertar, causa 6 ou 1d8 mais 2 de dano cortante. Corta, né? Não é perfurante. A bicada seria perfurante, aqui ele corta porque o bico dele deve ter o formato de um machado. Maravilha. Bode. Esse não tem descrição porque a gente já conhece, né? É uma besta média, imparcial, classe armadura 10, pontos de vida 4, deslocamento 12. Ele é um pouquinho fortinho, ó, força 12, inteligência 2 e isso aí, sabedoria 10, né? O resto tudo mais ou menos, destreza 10 também, enfim. Nível de desafio 0, 10 de XP e aí ele tem 2 traços, estável e investida. Estável deve ser engraçado. O bode possui vantagem em testes de resistência de força e destreza feitos contra efeitos que poderiam derrubá-lo no chão. Então ele fica em pé com facilidade, legal. Investida. Se o bode se mover pelo menos 6 metros em linha reta em direção à criatura logo antes de atingi-la, com o seu ataque de cabeçada, que é a ação que ele tem, o alvo sofre 2 ou 1d4 de dano de concussão ou contusão extra. Se o alvo for uma criatura, ela deve ser bem sucedida num teste de resistência de força com dificuldade 10 para não cair no chão. E aí a cabeçada é a ação que ele tem, um ataque corpo a corpo com arma, mais 3 para atingir o alvo adjacente, um alvo só. Se acertar 3 ou 1d4 mais 1 de dano de contusão. Então com a investida quase que dobra esse dano médio. E aproveitando ainda o bode, tem o bode gigante, que é uma besta grande. Aí vai ocupar o tamanho de um cavalo, imparcial também. Classe armadura 11, uma armadura natural. Então a pele dela é mais grossa, né? O dele, do bode, é mais grossa e tem essa diferença entre o bode normal e o bode gigante. Pontos de vida 19, bem mais, se comparado com o bode normal. Deslocamento 12, mesma velocidade.
Força 17, já ficou bem mais forte. Destreza 11, subiu um pontinho só, não faz diferença. Constituição 12, faz uma pequena diferença com as do bônus e mais 1. Inteligência 3 é um ponto a mais, mas em termos de modificador continua menos 4, então não faz diferença. Sabedoria 12, subiu um pouquinho. E carisma 6, subiu um pontinho só em relação ao bode normal. Aí o seu nível de desafio passa a ser meio, 100 pontos de experiência. Ele continua com o traço estável e investida, com a diferença que o dano da investida vai ser de 2d4. Ao invés de 1d4. E a dificuldade para você resistir, para uma criatura resistir para não cair no chão, é lá o teste de resistência com dificuldade 13. Ele continua dando a cabeçada como ação, tem mais 5 para atingir, então é mais fácil dele conseguir acertar o alvo. E se acertar, causa 2d4 mais 3, ou 8 médio de dano de contusão. Tá aí, basicamente ele tem mais vidas e causa mais dano. Cão da Morte, também uma criatura fantasiosa. Tem uma ilustração aqui que é um cachorro feião, parece que ele tá com um problema de pele, não tem pelo no corpo inteiro, só tem assim na coluna, em cima da cabeça, um cabelo meio punk. E o que é bizarrão nele é que ele tem 2 cabeças. Parente aí do Cerberus, só que com uma cabeça a menos. Tem uma descrição dele, eu vou ler primeiro, ó. O Cão da Morte é um cão horrendo de 2 cabeças que vaga por planícies, desertos e pelo subterrâneo. O ódio queima no coração de um Cão da Morte e o gosto pela carne humanoide o leva a atacar viajantes e exploradores. A saliva do Cão da Morte carrega uma doença medonha que faz com que a carne da vítima apodreça lentamente, soltando-se dos ossos. Nossa, vamos ver que isso aqui vai ser um traço provavelmente, ou vai estar descrito na ação, né? Então, o Cão da Morte é uma monstruosidade, claro, né? 2 cabeças, média, e aqui ele tem uma tendência ao alinhamento neutro e mal. Então, ele tem uma certa consciência do que ele está fazendo, ele gosta de fazer maldade. Classe armadura 12, pontos de vida 39, legal, deslocamento 12. Então dá pra correr aí de um ser humano que tem deslocamento 9, né? Então ele pega. Força 15, fortinho. Destreza 14, é o que concede ele essa armadura de 12. Constituição 14, alto também. Agora inteligência 13, então continua sendo do mesmo jeitão de um cachorro, né? Sabedoria 13 e carisma 6. Ele tem bônus em perícias, que é furtividade mais 4 e percepção mais 5, então tem uma chance maior de ser furtivo e uma chance maior de perceber as coisas. Sentidos, visão no escuro de 36 metros, percepção passiva de 15. Nível desafio 1, aí sim, aí já é um desafio mesmo. 200 pontos de experiência. Se ele tiver frente a frente com o personagem de nível 1, ele tem chances de ganhar e matar esse personagem. Ainda mais porque ele tem 39 pontos de vida, né? Um personagem de nível 1 dificilmente vai ter mais do que 10 ou 12, né? E aí ele tem um traço chamado 2 cabeças. O cão tem vantagem em testes de sabedoria e percepção e em testes de resistência contra ser amedrontado, atordoado, cegado, enfeitiçado, ensurdecido ou derrubado inconsciente. Porque ele tem 2 cabeças. Para você deixar inconsciente ou cegado, você tem que cegar ou deixar inconsciente as 2 cabeças. Por isso que ele tem vantagem nesses testes. Legal. E a percepção também faz sentido, né? Porque ele tem 2 cabeças para poder olhar, certo? E ouvir também, tem 4 orelhas. E ações, ele tem ataques múltiplos. O Cão da Morte realiza 2 ataques de mordida. E aí a mordida tem uma descrição maior, ó. É um ataque corpo a corpo com a arma, mais 4 para atingir um alvo adjacente a ele. Se acertar, causa 1d6 mais 2 ou 5 de dano médio, perfurante. Se o alvo for uma criatura, ela deve ser bem sucedida num teste de resistência de constituição com dificuldade 12 contra uma doença que ele transmite, ou ficará envenenada até essa doença ser curada. A cada 24 horas passadas, ou um dia, a criatura deve repetir o teste de resistência, reduzindo o seu máximo de pontos de vida em 5 ou 1d10 se fracassar. Caraca, é forte. Então é isso que representa a pele se apodrecer e se soltar dos ossos. Essa redução dura até a doença ser curada. A criatura morre se a doença reduzir seu máximo de pontos de vida a 0, obviamente. Então, primeiro que a mordida não causa tanto dano assim, mas se ele morder um personagem de nível 1 e essa doença não for curada, em no máximo uns 2 dias aí, se tiver sorte, uns 3 ou 4, o personagem morre, se não for tratado da doença. Legal, muito bom. Continuando, ainda no esquema de cachorro, tem o Cão Teleportador. Não tem ilustração, mas tem uma descrição dele, ó. Um cão teleportador recebe esse nome por causa da habilidade de piscar para dentro e para fora da existência. Um talento usado para ajudá-lo a atacar e evitar se ferir. Os cães teleportadores
nutrem um ódio antigo pelas panteras deslocadoras e as atacam à primeira vista. Pantera deslocadora, para quem não ouviu, já foi gravado, está em um episódio antigo aí do Regras do D&D 5e. Vamos lá para o bloco de estatísticas dela, ou dele. Diz que o cão teleportador é uma fada média, não é uma besta, leal e bom. Ah, que bacana. Talvez vai fazer o contraponto aí com o cão da morte. Classe armadura 13, 22 pontos de vida, 12 metros de deslocamento. Força 12, fortinho, destreza 17, aí bem alto. Constituição 12, inteligência 10, sabedoria 13 e carisma 11. Olha só, inteligência 10, bacana. Se bobear, sabe até falar, hein? Vamos ver. Tem bônus em perícias de furtividade e percepção. Furtividade mais 5, percepção mais 3. E aí, idiomas, foi o que eu disse, ó. Tem o idioma deles mesmos, que é o cão teleportador, talvez uns latidos diferentes, sei lá. Compreende silvestre, mas não pode falar, porque não tem a anatomia para conseguir falar, né? E o nível de desafio é 1/4 ou 50 pontos de experiência. Tem um traço chamado audição e faro aguçados. O cão teleportador tem vantagem em testes de sabedoria e percepção relacionados à audição e olfato, não relacionados à visão. E aí, em ações, tem duas: a mordida e, obviamente, o teletransporte. A mordida é um ataque corpo a corpo com arma, mais 3 para atingir, alcance adjacente um alvo, se acertar 4 ou 1d6 mais 1 de dano perfurante. Então, tá aí, não tem nada demais. E o teletransporte, que é uma ação, o cão teletransporta-se magicamente, juntamente com qualquer equipamento que ele esteja vestindo ou carregando, para um espaço desocupado até 12 metros que ele possa ver. É claro, né, que tem que transportar as coisas junto, né? Imagina, você coloca uma armadura nele e a hora que você faz ele se teletransportar, a armadura fica e ele vai, né? Ou sei lá, colocou um bastão na boca para ele segurar, ou uma arma para ele segurar, e aí ele se teletransporta, a arma fica e ele vai. Não faz muito sentido, né? Porque ele está vestindo, diferente de colocar, por exemplo, uma algema que está prendendo ele. Aí a algema está presa ao chão, à parede, e não preso a ele. Quer dizer, está prendendo ele, né? É diferente. Muito bom. Agora chegou a vez do camelo. É uma besta grande, claro, né? Tamanho de um camelo, tamanho de um cavalo. Imparcial. Classe armadura 9, coitado, abaixo de 10. A destreza dele é baixa. Pontos de vida 15 e deslocamento 15. Então ele é rápido também, né? Força 16. Ele é usado para montaria e para puxar as coisas, imagino eu. Destreza 8, coitadinho, abaixo da média. Constituição 14, de fato, né? O camelo é um bicho resistente. Inteligência 2, sabedoria 8 e carisma 5. Ele tem nível de desafio 1/8 ou 25 pontos de experiência. Ele tem só uma ação que é a mordida. Ataque corpo a corpo com arma, mais 5 para atingir um alvo adjacente a ele. Se acertar, causa 1d4 de dano de contusão, ou dá 2 pontos de dano médio de contusão. Caranguejo, uma besta miúda, imparcial. Tem o caranguejo gigante, mas depois eu leio. Classe armadura 11, uma armadura natural, 2 pontinhos de vida só. E aí ele se desloca na terra 6 metros e também na água 6 metros. Ele tem força 2, né, uma besta miúda. E miúdo, lembrando que é qualquer coisa menor do que pequeno. Então, se um gato, por exemplo, entra na categoria de miúdo e um caranguejo que é menor que um gato continua sendo miúdo, né? Até uma abelha, sei lá, tudo vai ser miúdo. Destreza 11, Constituição 10, Inteligência 1, coitado do bicho. Sabedoria 8 e Carisma 2. Ele tem um um bônusinho de furtividade mais 2, e seu nível de desafio é 0, mas ele concede 10 de XP, porque ele vai ter uma ação de ataque, né? Ele tem um traço que é anfíbio, obviamente, o caranguejo pode respirar ar e água, e o seu ataque corpo a corpo é feito com a garra, que é um tipo de arma, mais 0 para atingir, coitado. Rola o D20 e é isso aí. O alcance adjacente, se acertar, causa 1 de dano. Você nem rola dano, é 1zinho só, é o dano mínimo, né? Bacana. E vamos comparar ele com um caranguejo gigante, que passa a ser uma besta média, aí é realmente grande, né? Ocupa o espaço ali de um ser humano. Continua sendo imparcial. Classe armadura 15, uma armadura natural. Claro, ele é gigante e aí é mais cascudo ainda, né? Pontos de vida 13, muito mais pontos de vida do que seu amiguinho normal. Deslocamento 9 metros na terra, ele é mais rápido, e natação 9 metros. Força 13, claro, né? Bem forte pro tamanho dele. Destreza 15, aumentou bem também. Constituição 11, só aumentou um ponto e não faz diferença. Inteligência continua sendo 1, então ele é só grande mesmo. Sabedoria 9, um pontinho a mais não faz diferença. E carisma 3, um pontinho a mais também que não faz diferença, em termos de modificadores, né? Perícias, furtividade mais 4. Engraçado que, apesar dele ser grande, ele tem esse bônus a mais por causa da destreza, né? Ele tem sentidos de percepção às cegas, 9 metros.
e percepção passiva de 9 metros. É a mesma coisa do caranguejo normal. Acho que eu acabei pulando e não citei. E o seu nível de desafio é 1/8, 25 pontos de experiência. Ele também é anfíbio, né? Tem o traço de anfíbio. E, mesma coisa, ele faz um ataque com garra. A diferença é que tem mais 3 para atingir ao invés de mais 0. Se acertar, o dano não é só um pontinho, mas é 4 médio ou 1d6 mais 1. E tem mais. Além desse dano de contusão que ele causa com a garra, o alvo fica agarrado com uma CD de 11 para poder escapar. Se o caranguejo tiver 2 garras, cada uma pode agarrar apenas um alvo, obviamente. Cavalo de carga. Esse é bem comum, né? Nas aventuras. É uma besta grande, imparcial, classe armadura 10, 19 pontos de vida, deslocamento 12 metros. E aí, como ele é um cavalo de carga, ele vai ter força alta, né? 18 de força. Destreza 10, constituição 12, ok, inteligência 2, é um animal, sabedoria 11 e carisma 7. Eu tô lendo assim, meio que passando rápido, porque eu tô passando o olho por cima também, não tem nada demais aqui. Nível de desafio 1/4, 50 XP, e aí ele pode usar o casco como uma ação, que é um ataque corpo a corpo com arma, mais 4 para atingir, o alcance adjacente, se acertar causa 9, ou 2d4 mais 4 de dano de contusão. É um bom daninho aqui, hein, com o casco. Legal. E aí, seguindo ainda os parentes de cavalo aqui, cavalo de guerra. Esse deve ser legal. É uma besta grande, imparcial. Classe armadura 11, um pontinho a mais do que o cavalo de carga. Pontos de vida 19, mesma coisa. Deslocamento 18 metros, mais rápido do que o cavalo de carga. Força igual, 18 de força. Destreza um pouquinho a mais, 12. Por isso que ele tem uma classe armadura de um pontinho a mais também, por causa desse bônus de mais um que entra. Constituição 13, um pouquinho a mais do que 12, então não faz diferença em termos de bônus. Inteligência a mesma coisa, 2. Sabedoria 12, um pontinho a mais, aí tem um bônus. E carisma 7, mesma coisa que o cavalo de carga. E aí o nível de desafio passa de 1/4 para meio, ou 100 de XP, que é o cavalo de guerra. E aí ele tem um traço legal aqui, ó, atropelar. Se o cavalo se mover pelo menos 6 metros em linha reta em direção a um alvo, logo antes de atingi-lo com o seu ataque de cascos, então já entregou aqui a ação que ele tem, o alvo deve ser bem sucedido num teste de resistência de força com dificuldade 14 para não cair no chão. Se o alvo cair no chão, o cavalo poderá realizar uma ação bônus para realizar outro ataque de cascos contra ele, como se estivesse atropelando de fato, pisando em cima depois que a criatura caiu, né? E aí ele usa o seu casco como ação, que é um ataque corpo a corpo com arma, mais 6 para atingir, o alcance adjacente, se acertar causa 11 ou 2d6 mais 4 de dano de contusão. E olha só, bom, esse é o cavalo de guerra, mas tem aqui uma regrinha, uma caixinha de texto extra, que traz uma variação de regra, chamada armadura para cavalos de guerra. Por que não, né? Um cavalo de guerra de armadura terá uma classe armadura baseada no tipo de armadura vestida. Veja o livro do jogador para mais informações sobre armaduras. Então, ele pode vestir armadura de couro, gibão de pele, pode colocar uma armadura de placas e por aí vai. A classe armadura dele inclui o modificador de destreza do cavalo, quando aplicável. A armadura não altera o nível de desafio do cavalo, apesar de ele ficar muito mais difícil de ser acertado, né? Interessante. Então, olha só, aqui tem uma tabelinha com as novas classes de armadura do cavalo quando está de armadura. Então, se ele estiver de armadura de couro, de 11 vai para 12. Se estiver usando o gibão de peles, 13. Cota de anéis, 14. Uma brunéia, 15. Cota de malha, 16. Cota de talas, 17. E a última, que é a armadura completa lá de placas, né? 18. Bacana. Ainda dentro da família dos cavalos, cavalo de montaria. É uma besta grande, imparcial, classe armadura 10, 13 pontos de vida, deslocamento 18 metros. Rapidão também. Então, ele tá entre o cavalo de carga e o cavalo de guerra, né? Mas ele tá mais pro cavalo de carga porque o seu nível de desafio é 1/4. 50 pontos de XP. Então vamos comparar os dois aqui, já que o nível de desafio é o mesmo, né? Força 16, sendo que o cavalo de carga é 18, né? Porque ele usa mais força para puxar alguma coisa. O cavalo de montaria precisa ser, acho que mais rápido. Destreza 10. Não, mesma coisa que o cavalo de carga. Constituição 12 igual, inteligência 2 igual, sabedoria 11 igual e carisma 7 igual. Então até agora a diferença é, ele tem menos pontos de vida do que o cavalo de carga. Ele tem 13, o cavalo de carga tem 19, só que ele é mais rápido. Por isso que eu acho que é cavalo de montaria, né? Eu acho que alguém pegou o cavalo de carga, treinou ele ficou mais rápido e aí tem menos pontos de vida porque é mais frágil, talvez. É a mesma coisa, ele tem as ações de casco, é isso aí. Vai causar 8 pontos de dano, tem mais 5 para atingir, que é um pouquinho, talvez, mais ágil, ao invés de mais 4. E o dano é 8 ou 2d4 mais 3 de dano de contusão. Porque ele é mais fraquinho, então ele tá causando esse dano a menos. Legal.
Bom, continuando ainda em cavalo, mas é só no nome, tá? Porque cavalo marinho não tem nada a ver com cavalo terrestre, né? Cavalo marinho, então, é uma besta miúda. Caramba, quem queria lutar com um cavalo marinho? Imparcial, negocinho tão pequenininho que fica ali bonitinho na natureza, né? Classe de armadura 11, pontos de vida 1, óbvio. Deslocamento 0, fora d'água o bichinho não faz nada. Natação 12 metros, então bem rapidinho, né? E aí ele tem força 1, tem que ter um mínimo de força, senão o bichinho nem se mexe, né? Destreza 12, então ele tem uma agilidade. Constituição 8, inteligência 1, sabedoria 10 e carisma 2. É um bichinho que não faz nada. Esse aqui acho que é o primeiro bichinho que não tem nível de desafio, mas vamos lá. Sentidos, visão no escuro de 36 metros e percepção passiva de 14. Legal. Nível de desafio 0, não dá XP. Claro, né? Ele tem um traço chamado respirar na água. O cavalo marinho pode respirar apenas embaixo da água. Só para você lembrar que, apesar de ele chamar um cavalo, né? Ele é da água, por isso se chama cavalo marinho. E ele não tem nenhuma ação. Não tem como um bichinho desse fazer um ataque, né? Então é isso. Eu acho que eles colocaram esse cavalo marinho para fazer o contraponto com o seu parente aqui, ó. Aí sim, ó, cavalo marinho gigante, uma besta grande. Ou seja, aí sim ele é bem grande. É porque de miúdo para grande é o tamanho de um cavalo normal. Ele tem aqui classe de armadura 13, uma armadura natural, pontos de vida 16. Deslocamento continua sendo 0 metro fora d'água e natação 12 metros na água. Mesma coisa. E é claro que os atributos vão ser completamente diferentes, né? Seguindo ainda a lógica do que era baixo, continua sendo baixo ou menos forte. Então, força 12, destreza 15. Então, continua sendo com uma destreza maior do que força, mas não com uma diferença tão grande, né? Constituição 11, inteligência 2, subiu um ponto a inteligência. Beleza. Antes o modificador era menos 5, agora ficou menos 4. Menos pior. Sabedoria 12, subiu um pontinho também, 2 pontos no caso, um ponto de modificador. E carisma 5, aumentou de 2 para 5, comparado com o cavalo marinho pequenininho, normal. Nível de desafio meio, 100 pontos de experiência. Opa, legal. E aí ele tem investida, que eu já li esse traço antes, mas vou reler aqui. Se o cavalo marinho se mover pelo menos 6 metros em linha reta em direção a uma criatura, logo antes de atingi-la com seu ataque de cabeçada, ele ataca com cabeçada. O alvo sofre 7 ou 2d6, caramba, bastante, de dano de contusão extra. Se o alvo for uma criatura, ele deve ser bem sucedido num teste de resistência com força 11 para não cair no chão. Mas assim, lembrando, né? Não faz muito sentido cair no chão dentro d'água. Talvez se estiver em pé ali, com metade do corpo fora d'água, pode ser, né? Porque se o cavalo marinho só se desloca dentro d'água, ele vai dar essa cabeçada, essa investida dentro d'água. Logo, dificilmente você vai cair no chão na água, né? Mas pode ser essa ideia de ficar ali de ladinho, né? Porque levou a pancada. E ele tem outro traço, respirar na água. O cavalo marinho pode respirar apenas debaixo d'água, igual o cavalo marinho normal. E aí a sua ação, que é a cabeçada, é um ataque corpo a corpo com arma, mais 3 para atingir, um alvo adjacente, se acertar, causa 4 ou um D6 mais 1 de dano de contusão. Aí tem a descrição aqui, ó, que eu não tinha visto, que é bem pequenininho, ó. Como sua espécie menor, os cavalos marinhos gigantes são peixes coloridos tímidos com corpos alongados e caudas enroladas. Os elfos aquáticos os treinam como montarias. É verdade, eu já vi ilustração de elfo aquático montado em cavalo marinho gigante. É isso aí, bacana. E eu cheguei no último monstro do cast de hoje, que é a centopeia gigante. Não tem a centopeia normal, porque... não sei. Se tem um cavalo marinho, por que não teria a centopeia normal, né? Mas ali o inseto, aqui é uma besta pequena, imparcial. Classe de armadura 13, uma armadura natural. Pontos de vida 4. Poucos pontos de vida, deslocamento 9 metros em terra e escalando, obviamente, né? A centopeia anda na parede igual ela anda no chão. Sua força é bem baixinha, 5 de força, destreza alta, 14, constituição 12, ok, inteligência 1, sabedoria 7, carisma 3. Tem nível de desafio de 1/4, 50 de XP, e a única ação aqui descrita é a mordida. É um ataque corpo a corpo com arma, mais 4 para atingir uma criatura adjacente a ela. Se acertar, 4 ou 1d4 mais 2 de dano perfurante. E tem mais! E o alvo deve ser bem sucedido num teste de resistência de constituição com dificuldade 11, ou sofrerá 10, caraca, ou 3d6 de dano de veneno. Se o veneno reduzir os pontos de vida do alvo a 0, ele fica estável, mas envenenado por 1 hora. Mesmo após recuperar pontos de vida, ele fica paralisado enquanto estiver envenenado dessa forma. Caramba, que forte! Para um bicho 1/4, muito forte. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem.
Para saber mais, acesse padrim.com.br/rpgnext ou picpay.me/rpgnext. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5e. Olha só, o livro dos monstros está acabando, hein? Não esqueça de compartilhar. Agradeça ao Gleico Vieira Pereira por mais uma edição fantástica. E eu quero reforçar aqui, se você gosta desse projeto, se você gosta de ouvir esses podcasts, se você acha que isso te ajuda, se você puder contribuir com uma doação mensal a partir de R$2 por mês. O que são R$2 no mês hoje, né, gente? Nada. Em padrim.com.br/rpgnext, ou você pode optar pelo picpay.me/rpgnext, só que no PicPay a partir de R$5. Com essa ajudinha de várias pessoas nos ouvindo todo mês, a gente consegue garantir que os episódios continuem no ar, pagando o servidor. E mesmo que a gente esteja recebendo muita doação, o dinheiro que a gente não usa vai para o Guerreiros do Bem. O dinheiro que a gente não usa no projeto, porque ninguém do projeto usa esse dinheiro. Então, todo o trabalho que é feito de forma voluntária. Tanto eu que estou gravando agora, o Gleico que acabou de editar. Então, pelo menos mantendo o projeto no ar e a gente fazendo ainda uma ação social, né, de doação ou ajuda a alguma casa de ação social, já valeu os seus R$2 ou R$5, certo? Então não esqueça de acessar esses links para você pelo menos dar uma olhada, para ver como é que funciona. Os links estão no post do episódio e estão no site do RPG Next espalhados ali, tá bom? Lembrando, tem no padrim.com.br/rpgnext ou picpay.me/rpgnext. Maravilha? E então não perca o próximo episódio, onde eu irei apresentar, começando com o monstro, né? Monstro porque tá no livro dos monstros, né? O Chacal indo até Enxames. Beleza? Então é isso. Muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.